Boa noite, Ilson. Boa noite, pessoal. Noite. Boa noite. Opa, vou chamá-la, já estou chamando. Sim. Não é Raquel, mas bom. Boa noite. Boa noite, Raquel, tudo bem? Tudo? Como que já fizeram o balanço da Cipamac? Não, como que é? Cipatman. Saldo positivo? Para todos os imprevistos que teve, foi um saldo super positivo. Boa noite. Gente, tirando essas questões aí que vocês falam de improviso aí, isso aí é comum, né? Acho que, né, acho que tem os pontos positivos, acho que isso que a gente tem que agregar pra gente, né? Então,
Não, É, por ser né? o primeiro, professor. Por ser o primeiro que todo mundo fez aí, conseguimos driblar os imprevistos que teve. Foi um super saldo positivo aí. Vou até contar umas experiências que eu tive. Eu, às vezes preparei muitas, tá, na empresa, tanto na sigla que colocam para a gente aqui é CIPAMAC, que é Segurança, Saúde e Meio Ambiente, né? CIPAMAC, tá? E o final é qualidade, né? Eles querem que coloque qualidade. Então, quando acontece a CIPAMAC, acontece em setembro, todas as unidades da Whirlpool do Brasil. Aí teve uma vez lá que eu tinha combinado tudo lá pro presidente da CIPA tá abrindo, né? Eu sempre coloco o presidente da CIPA para abrir. Ele deu uma amarelada lá, rapaz. Tinha um texto enorme para falar e não conseguiu. Teve instrutores no início que faltaram. E aí a gente vai aprendendo com cada CIPAT que a gente faz, a gente vai aprendendo. Ao ano que vem não vou cometer esse erro. E vocês, né? Primeira vez assim, ainda tem muito aí para acontecer dentro das empresas aí, muitos. Tem que ser. E o engraçado é que a gente tem que ter o plano B, o C e o D, né? Uma coisa legal que eu gosto de trabalhar isso há muito tempo é a intervenção cênica. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar. Intervenção cênica, como é que funciona? Não, nunca ouvi falar, não. Intervenção cênica é assim, a gente tem empresa já, né, que promovem essas palestras em CIPAT. Intervenção cênica, você contrata uma empresa, eles se fantasiam com um determinado personagem, tá? E aí você coloca o tema. Eu quero que o pessoal do escritório você fale de ergonomia. Eu quero que o pessoal da fábrica você fale de EPI. E eles vão lá, travestidos, né, de um personagem, aí, um Chaves, um Nhonho, qualquer outro assim, vão lá divertir o pessoal, tá? Então é muito legal, muito proveitoso, é uma coisa rápida, né? Então brinca com as pessoas aí 5, 10 minutos, e aí acho que está sendo melhor do que na época, né? Reunir as pessoas em sala, então às vezes fica muito maçante, né? Na semana toda, né? A própria essa semana aí eletrônica aí com vários temas, né? Chega na quarta-feira, você sente um determinado cansaço, né? De estar à frente. Quem está à frente liderando? Eu acho que todos vocês, né? E- É. E muito legal, né? Não gostou? Ah, tá, a apresentação deles. Agora tem novas regras, né, então quando a gente contrata a empresa, a gente tem os cuidados aí, por exemplo, antigamente eles iam, às vezes vinham com determinado personagem aí, gay, hoje já não pode mais, entendeu? Então, isso fere com os valores da empresa. Então tem uma série de regras agora, né, pode brincar, mas não com personagens assim, né. E o personagem mais marcante que tinha era você ver o gay brincando com as pessoas, né? Mas não era assim que as pessoas entendiam, então a empresa, né? Mas eu, assim, as empresas que tem aí no mercado são empresas, são atores, né? Atores de teatro, então é muito legal mesmo. Que pena, você teve uma experiência ruim, eu já tive várias experiências boas, né? E aí, com o passar do tempo, vocês vão vendo, né? Pô, meu ano passado falei de Maio Amarelo, e agora, né? O pessoal não vai querer ouvir de novo. Então, vai se renovando, fica uma coisa legal mesmo, né? Então, foi muito bom, assim. Mas é maçante, né? É bem estressante aí nessa semana para quem organiza, né? Tem que dar tudo certo, não pode falhar nada. É complicado, né? Bom, pessoal, eu acho que já deu aí o tempo, né? Quem que vai apresentar o DDS hoje? Josenilton, parece, né? Isso seria Edneide e Ah, Josenil. Edneide.
A Edneide eu acho que não está presente. Deixa eu chamá-la. E... Ô, professor, boa noite. Eu vou sair pelo celular para entrar pelo Tá bom, Bom? tá bom, ótimo. Eu acho que a Edneide vai estar presente. Aí. Oi, Edneide. Edneide, você vai boa noite, tudo bem? Você vai conseguir apresentar seu DDS? Vamos fazer o seguinte, o José Nilton, posso colocar você como apresentador, aí você começa, pode ser? Ah, ele falou que estava conectando o notebook, né? Sim, professor. Beleza. Vamos lá. Conectados. Já? Já, você está como apresentador. Eu me perdi. Onde é que entra para projetar aqui mesmo? Vamos ver, não sei se você tá com o notebook aberto, tem lá a parte que tem um quadrinho e uma setinha para cima. Você tem que clicar nela, que vai compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat um recorte. Professor. Oi. Ah, isso, olha lá, tá vendo? Oi, quem chamou? Edneide? Eu, professor. Tá me ouvindo Oi, agora? tudo bem, estamos. Você tá tudo bem? Professor, eu juro por Deus, eu achei que era para segunda-feira. Não precisa jurar, não. Segunda-feira tá aí, se apresenta. É sério, que aí eu vou fazer no fim de semana. Fique tranquila. Fique Então tranquila. tá bom, então fica Tá bom? para segunda, combinado assim? Isso, combinado. Fique Então, tranquila. obrigada. De nada. Hoje o José Nilton vai apresentar uma das maiores autoridades aí do ramo da segurança do trabalho. Carregando aqui um pouquinho, só um minuto. Tá dando ajuda? Tá aparecendo aí, professor, alguma coisa? Apareceu a primeira slide, que é um trabalhador aí ligado à atividade de eletricidade, né? O primeiro slide. Isso. Pode começar? Pode. Fique à vontade. Boa sorte.
Vou desligar meu microfone aqui para não fazer eco. Bom, boa noite, né? Meu BDS hoje é acerca de eletricidade elétrica, né? Bem resumido, professor, e todos que estão aí ouvindo, bem básico, porque, como vocês mesmos vivem dizendo, né, o BDS consiste em ser um conteúdo básico, mas bem objetivo. E eu escolhi um tema de BDS para hoje, para conscientizar a questão de eletricidade, justamente porque é uma coisa cotidiana no meio do dia a dia nosso, tanto no trabalho quanto em casa, é uma atividade que está relacionada ao nosso dia a dia, né? E a eletricidade está baseada na norma regulamentadora NR10, né? Onde deu uma pesquisada, né? Deixa eu só passar um pouquinho aqui. Que diz que a eletricidade está diariamente presente em nossas vidas, ela é imprescindível para as pequenas atividades de rotina de cada ser humano, entretanto, manter a qualidade das redes elétricas e garantir a segurança dos profissionais que atuam com esse tipo de serviço, requer preparo e treinamento. Como eu já tinha dito, né, a eletricidade e segurança do trabalho tem tudo a ver, porque é uma norma que regulamenta alguns itens importantes, né, como prevenção, treinamento, EPIs, e está juntamente vinculado ao Ministério do Trabalho, né? Passar um pouquinho acerca somente. E um conteúdo básico que eu escrevi aqui lembrando que essa norma também estabelece que todo trabalhador que intervém em instalações elétricas energizadas com alta tensão deve receber também treinamentos e treinamento de segurança complementar. Ou seja, como eu tenho dito, né, a norma regulamenta alguns tipos de treinamento, a questão de estabelece os EPIs, ferramenta, certificado de projeto, né, e tantas outras coisas, e a capacitação do profissional. Mas o mais importante que a gente se conscientize nesse DDS de hoje, e todos que estão ouvindo, é saber que a eletricidade não é algo que a gente tira de letra para brincar, né? Não é uma situação que a gente para achar que sabe fazer tudo, né? Porque vira e mexe o pessoal dizendo que o excesso de confiança consiste em andar do nosso lado, verdade. E se você tiver esse excesso de segurança com essa atividade de eletricidade, que nós sabemos que é uma situação que pode comprometer a vida de qualquer pessoa, a gente acaba tendo algum dano, né? E como eu disse no começo, uma atividade que está diariamente ligada na nossa vida, né? Tanto no trabalho quanto no dia a dia em casa, muitas das vezes, quando nos pegamos em algumas questões em caso de faltar uma energia, uma lâmpada queima, um fio, né, acaba entrando em contato com outro, dá curto, e muitas das vezes a gente quer ser um mestre da eletricidade ali, né, e esquece de tomar algumas precauções. Que entendo eu que uma das primeiras precauções quando a gente vai pensar em mexer em energia é verificar se realmente naquela situação está passando ou não corrente, identificar o quadro, né, de energia geral, para que a gente possa saber no que está mexendo, no que pode desligar, né, no que não pode desligar, saber qual voltagem que passa, né, e muitas das vezes situações que a gente às vezes não para e pensa, já quer meter a mão, né, que é o que muitas das vezes ocasiona grandes acidentes, tanto no trabalho, que às vezes você quer na pressa ali uma máquina, uma ferramenta parou, talvez por questão de energia, você quer fazer ali um gasto rápido, uma emenda, ou algo parecido, e muitas vezes acaba se esquecendo de
e no foco geral, né, na raiz geral do problema, que é identificar onde fica um quadro geral, onde fica né, a questão de distribuição de energia, saber se está passando corrente ou não, se eu posso mexer com aquilo ligado ou não, então toda essa questão. Então é uma forma de conscientizar, professor, que todos estão ouvindo, né, que a eletricidade não é algo simplesmente que todo mundo pode mexer, né? Se você tem dúvida daquilo que você não saiba, procura a melhor coisa, procurar um profissional, se dirigir a alguém que esteja capacitado dessa atividade, mas porém evitar que você faça essa atividade sem que você tenha conhecimento, né? A maior conscientização desse DDS de hoje é justamente conscientizar isso. Tem um foco objetivo de que é uma atividade diária, devemos estar atentos, né? Se eu tiver dúvida daquilo, eu não faço. Então, procuro quem é mais capacitado que eu, né? E tente solucionar o problema. Então, meu DDS basicamente é isso daí, professor. Deixei o agradecimento a todos pela atenção e agradecer rapidamente, como eu disse, é básico, mas é um conteúdo bem abrangente, né? Que se a gente for falar bastante, tem bastante coisa. Tem pessoas que têm mais conhecimento aí que eu, mais que eu trabalho na área de construção, mas eu não me lido diretamente com isso, né? Mas é algo muito importante. Beleza? Eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Valeu! Obrigado, Josenilton, pelo tema e pela sua apresentação. Engraçado que hoje nós, na empresa, né, a gente tem reunião de comitê de crise, além de estar falando de Covid, o pessoal levantou uma preocupação em relação, principalmente a Santa Catarina, que provavelmente esses apagões, a gente pode ser que tenha aí que fazer economia de energia, então o pessoal está meio preocupado lá na produção, um tema que vai estar bem vivo para a gente aqui nos próximos dias. Em relação eu não sei se você comentou NR10, né? Então, quando a gente fala de atividades envolvendo eletricidade, a gente está falando de uma norma regulamentadora número 10, e que vocês vão ter ela aí no próximo, daqui a um mês e pouco, no segundo módulo, né? 2 meses, né? No terceiro módulo, desculpa. Em normalização e segurança do trabalho. Então, vocês vão ter ela mais detalhada aí com o professor que for dar esse componente, mas em relação ao DDS, a sua abordagem em relação a particularidade das nossas residências, super importante isso, né? A gente não achar que é um eletricista, começar a mexer, a fuçar em coisas que a gente não tem habilidade dentro de casa, isso é muito ruim. Tem muitos acidentes domésticos, em virtude aí das pessoas acharem que conhecem um pouquinho de energia elétrica, e às vezes não perde ou esquece de alguns detalhes, né? Causando aí choque elétrico e etc, etc. Principalmente na contratação também de eletricistas caseiros, né, que a gente não se preocupa nem saber se ele fez um curso, tudo lá se falou, é verdade. Tá? E para essa NR tem o famoso curso de NR10, né? Não só para os eletricistas, mas também as pessoas que trabalham em torno do risco. Por exemplo, eu tenho aqui manutenção de ar-condicionado em toda a empresa, a gente exige o curso de NR10 para todos essas pessoas que vão estar direcionadas aí à limpeza e manutenção de ar-condicionado. Então é muito interessante aí no próximo módulo vocês saberem a NR10 a fundo. E parabéns por abordar aí o tema em relação aos acidentes domésticos. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou elogiar o Josenilton pelo tema? Ô, professor. Opa. Boa noite. O Luiz? Não, o Wellington. Ô, Wellington, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Eu trabalhei como vigilante na Eletropaulo
Eu fazia ronda nas subestações e era obrigatório ter esse curso de NR10. É muito bom. É um tema bastante interessante. Parabéns, o José Newton aí. Opa, Fernando, pois não. Então, professor, também orientar a todos aí, né? Não é para todo mundo, a troca, né? Às vezes você troca um aparelho, o chuveiro, você tem que estar observando a instalação da casa, né? Perguntar para alguém como foi a planta, porque às vezes a fiação que foi colocada não suporta para aquele novo aparelho, né? Com o tempo ele vai esquentando e derretendo. Somente o chuveiro, né? Que ele puxa muito. Às vezes o chuveiro da casa das outras pessoas são ali 4 milímetros, aí você vai lá e compra um chuveiro, aquele chuveiro grande lá, que o mínimo que eles podem comportar é 6 milímetros. Então aí que começa a derreter até pegar fogo. Mais ou menos isso aí. E é caro, hein, Fernando? Esses 6 milímetros, hein? Meu Deus do céu, cara. O problema é que você vê muitos ali a instalação ali ou antiga ou só fez de 4 milímetros, vai lá e compra aquele chuveiro, né? Aquele chuveiro bonitão, grandão, só que ele esquece a especificação que está no chuveiro. Muita gente compra esses produtos aí só pela beleza, né? Pela beleza, pelos comerciais, pela quantidade de água que ele cai. Só que a maioria não lê a especificação que está no produto, né? Que é a mínima que conduz eles. Aí que começa a dar curto na instalação, pegar fogo. Aí não sabe por quê, né? É isso mesmo. Perfeito. Bom, então a Edneide vai ficar aí para o segunda-feira, né? Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não pode ser. Não. Lucas Carmona, ele faz o seguinte, ó. Para trocar uma lâmpada, precisamos desligar o interruptor. Olha aí, ó. Fernando, que ele está perguntando. Não necessariamente, você só vai trocar, né? Então você só precisa pegar uma escada boa, alguém para se auxiliar e subir na escada e trocar. Que ela ali não oferece perigo nenhum. A troca da lâmpada não oferece perigo nenhum. Porque você só desrosqueia e coloca o comando. Caso se você tiver com muito receio que você tomar um choque, é só colocar uma luvinha uma luvinha própria ali para apanhar ela que você tira sem medo nenhum. Não precisa necessariamente desligar o disjuntor para a troca da lâmpada. Você fala isso para os meus eletricistas aqui da empresa, eles vão ficar doidos. Eles falam, não, tem que desligar. Se estivesse aqui, eu ia chamar eles. Se ele for mexer, depende da lâmpada, que nem essas lâmpadas que você mexe de residência. Luminária, né? Você só vai rosquear e colocar outra. Agora, como fala, lâmpada de empresas, aí já é um circuito já, como se diz, em paralelo. Então você já tem que estar desligando ali, porque você tem que mexer na fiação. Não tem jeito. Mexeu na fiação, você tem que desligar o disjuntor. Para não ter corrente nenhuma, para você não ter perigo de tomar um choque. Mas hoje em dia, boa noite, mas hoje em dia é de LED, é só encaixe. E só precisa de um lado só, não é nem dos dois lados, mas é só um encaixe básico. Mas aí que é bom você desligar, porque com a própria energia estática é perigoso queimar as lâmpadas de LED. É verdade. Qualquer coisa queima que é uma lâmpada de LED. Eu, quando entrei nesse ramo de essa atividade de segurança do trabalho, uma coisa que eu não entendia era energia elétrica. Hoje não sou especialista também, pouquinha coisa que eu entendo. Eu pedi para a empresa, antes de fazer o curso NR10, fazer um curso de eletricidade básica. Foi muito legal, muito bacana, né? Viu, Vanessa? A Vanessa está falando que tem medo, ó, não tem coragem de trocar uma lâmpada, mas quando você estiver trabalhando de técnico, você vai precisar corrigir algumas posturas dos eletricistas, né? Então, para a gente corrigir, é um negócio muito complicado você corrigir um profissional. Então, você precisa entender um pouquinho para... Então, com certeza, você vai fazer um curso de eletricidade básica lá, vai aprender muita coisa lá e para corrigir esses marmanjos aí. Então, professor, que nem assim, você está na sua casa, você está com dúvida que vai tomar choque ou não, pode desligar, não tem problema. Desliga e vai lá e troca a lâmpada. Mais garantido, né? Mais garantido.
Mas geralmente quando só queima a lâmpada, o pessoal vai lá, rosqueia, tira e coloca outra. Porque a própria lâmpada em si, ela não oferece perigo. A proteção onde você coloca a lâmpada, ela já Sim, não oferece perigo. Agora só se você for mexer na fiação, aí sim, você tem que desligar. verdade. É isso mesmo. Verdade, é isso aí. Professor, na ITEC não tem nenhum curso básico de elétrica? Não tem, rapaz. A gente tem o nosso vizinho. Vocês mais ou menos imaginam que alguém, eu não lembro, alguém falou que não conhece onde que fica a ITEC, né? Então lá em Barueri, ou É em o Senai. Barueri, Senai e eletricista. isso, tem o nosso vizinho, o Senai lá. Inclusive a gente tem parceria, a gente faz visitas lá no Senai. Tomara que a gente volte no presencial lá, que a gente vai visitar um dia lá e lá tem, tá? Tem o curso de. Isso aí é mais voltado para cursos de cursos rápidos, né? Então isso aí fica mais com o Senai, tá? É muito bom também. Aí você só procura qual Senai que está fazendo. Porque não É. são todos os Senais que fazem. Não, se eu não me engano, NR10 tem ali em Barueri. Jandira, não sei se. Eu acho que Jandira também tem. Acho que Jandira é mais a parte Para aluno de. da ITEC, professor, tem um desconto de 90%, não? Para Ah, cada curso? não digo 90%, mas tem um desconto sim. Tem um desconto sim. A gente Cara, é mais cursos se. longos, né? Que tem grade curricular, tudo, né? Esses cursos menores aí ficam a cargo do Senai, né? Eu recomendo aí, professor, se o pessoal quer fazer a N10, é melhor fazer logo o completo. Completo, completo. Já faz o completo já com comandos elétricos. É, Para mexer com trifásico. é legal. Começa com eletricidade básica. No próprio Senai tem um currículo lá que vai mostrar tudo isso. E o mais. Porque para mexer com comandos elétricos você tem que ter o básico. Sim, Senão não sim. pode. Mas é legal, viu? Mesmo que você não vai mexer, que nem a Vanessa tá falando que tem medo, mas mesmo que você não vai mexer, mas para que você entenda, né, como são atividades de seus eletricistas dentro da empresa, normalmente aí qualquer empresa vai ter o eletricista, se não tiver, vai ser terceirizado, né? Então, para entender como que funcionam essas atividades. E aí, falando de Senai, né? Uma dica aí, quem quiser fazer, eu não lembro se tá esse procedimento. Se você quiser dar curso no Senai, a gente pode também dar curso no Senai, sabia? Então tem que fazer um curso lá de formação. Normalmente o Senai que dava esse curso é em Osasco. Então você podia ser agente multiplicador ou instrutor, né? Tendo uma credencial do Senai lá, e o Senai te convocava lá, ó, vou convocar o Fernando, está disponível aí para fazer, dar o curso, então tinha uma credencial, você é credenciado pelo Senai, e você pode dar curso. Mais um nicho de trabalho aí, né? Mais uma oportunidade. Tá bom? Sim, o Senai de Osasco também dá curso de eletricista residencial lá. Né? Ele dá os três, né? O residencial, o predial e o industrial. E que são comandos elétricos. O Senai de Osasco ele é muito completo em relação a essas profissões, viu, pessoal? Por exemplo, serviços de solda, né? Então tem cursos bons lá, né? O Fernando acho que conhece lá, né, Fernando? Sim, eles são voltados mais para a indústria, que é a indústria Isso, exatamente. elétrica, solda, tudo que é relacionado à indústria, eles são voltados para ela. Tá. Ah, mas professor, precisa ir agora? Não, gente, entra na empresa primeiro. É que a gente sempre fala, né? Às vezes o pessoal pergunta na empresa, você precisa tem algum curso que precisa se capacitar? Então, às vezes, a gente fica meio perdido, né? Que curso fazer? Olha, ó, faz esses cursos que acompanham as atividades da empresa. Eu fiz curso de operador de empilhadeira, fiz curso de eletricidade básica, de solda, porque eu tenho essas atividades na empresa, é interessante para a gente, né? Se capacitar para até falar não de igual para igual, mas saber quando dá um treinamento para essas profissões aí, saber exatamente aí os riscos, né? É muito interessante, tá? Ok? Ok. Então agora eu vou fazer um DDS para vocês aí, né? Deixa eu projetar aqui. Daqui a pouco o professor Eduardo vai entrar. Estão na telinha?
Vamos lá. Bom, a NR15 é o objeto de estudo, né, que a gente está desde o começo falando, o professor Eduardo citou em várias aulas essa questão do 15.1, onde são caracterizadas as atividades e operações insalubres, né, mas o que eu quero focar mais é essa questão de laudo, para deixar bem claro essa questão de laudo, quando você vai caracterizar uma insalubridade, né, e mesmo não caracterizando, né, tudo aqueles estudos, ou esses estudos que a gente passam para vocês, para ter conhecimento, mas, só um minutinho, o professor Eduardo aqui, pessoal. Ele tá chamando aqui, deixa eu colocar na... Já vai entrar já. Vamos lá. Já falei, professor, já vai entrar. Então, eu queria focar mais nessa questão de laudo. Quem assina os laudos, né, da NR15 pode ser o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho. Aí a gente tem vários engenheiros na sala, ou futuros engenheiros, Fernando, Vanessa, Lilsen, Raquel. O Josenildo, não vou falar que ele vai ser engenheiro, está mais para juiz do trabalho, aí também vai ser muito complicado depois, aí, no futuro, a segurança do trabalho. Mas é importante a gente saber que existe um laudo, né? Tem aquelas conversas dentro da empresa, tem um ambiente lá que é insalubre, e às vezes pergunta para nós, técnicos de segurança, é insalubre? Aí você, fica meio que em cima do muro, então só é caracterizado através de um laudo, né, para a empresa reconhecer, tá? Não reconheceu, aí o funcionário provavelmente, tendo essas informações, deve procurar o sindicato, que vai instruí-lo para abrir uma reclamação trabalhista, e aí, numa reclamação trabalhista, numa eventual reclamação trabalhista, a parte do empregado não concorda com essa situação, e o advogado acha que deve ser caracterizado insalubridade, então, como não tem acordo entre as partes, nomeia-se um perito, né? Aí o perito vai na empresa e praticamente o que ele verificar, o laudo que ele emitir, ele vai dar a caracterização ou não, né? Então é importante a gente saber esses laudos, tem esses laudos aí, ciente desses laudos, né? Os laudos são seguidos de ART, que é anotações e responsabilidades técnicas. O professor Eduardo também disse em algumas das aulas aí, né? Que o engenheiro emite, sendo responsável por aquele documento. Então, é um documento que ele paga uma taxa lá para o CREA, e você anexa junto com esse laudo, essa RT guarda nos arquivos da empresa lá para comprovar, tá? Ok? Aí fala, né, a eliminação e neutralização da insalubridade deve ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. A gente viu, sabe como funciona aquela questão dos controles, né, no ambiente de trabalho, viu a utilização do EPI, né, se você adotar medidas que possam eliminar ou neutralizar, isso é válido, né, e é importante a gente ter um laudo dizendo tudo isso, tá? O engenheiro vai lá, analisa, vê as medidas corretivas que foram feitas e emite um laudo técnico, tá? Isso é muito importante, tá? Para caracterizar ou não, para você evidenciar ou não, tá? Ok? No item 15.5, está dizendo que é facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessados em requerer, né, ao Ministério do Trabalho, através das DRTs, só voltando e corrigindo, isso aí é o que está na NR, no anexo, tá? Então, a gente sabe que hoje não é mais Ministério do Trabalho, certo? Hoje é Ministério da Economia, então aí foi extinto o Ministério do Trabalho, e ele passou a ser inspeção do trabalho, né? Virou uma secretaria dentro do Ministério da Economia, tá? Estamos dentro, a informação? Ok? Tá?
a gente não esquecer, porque a gente, na literatura das NRs, não houve tempo suficiente de mudar essas nomenclaturas, né? Pode ser até que um dia volte a ser Ministério do Trabalho, né? Já teve várias mudanças aí, né? E quando a gente fala através das DRTs, né? DRT é a nomenclatura de Delegacias Regionais do Trabalho, tá? Então, como que era essa formação o ano passado? Era Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, Subdelegacia Regional. Então, Ministério do Trabalho em Brasília, Delegacia Regional do Trabalho, por exemplo, em São Paulo, era Alina Martins Fontes, e a subdelegacia era dividida por regiões. Então, na nossa região oeste, a gente tinha uma subdelegacia, que é a Alina Viliar, em Osasco. Tá? Com a mudança dessa nomenclatura, então, foi extinto o Ministério do Trabalho, virou uma secretaria do Ministério da Economia. Essas DRTs viraram SRT, Superintendência Regional do Trabalho, e as subdelegacias viraram Gerências Regionais do Trabalho. Tá? Então, hoje a gente tem aí em São Paulo, substituindo a nomenclatura DRT, a gente tinha então um delegado regional do trabalho, hoje a gente tem um superintendente regional do trabalho. Na subdelegacia lá em Osasco, a gente não tem mais um subdelegado, a gente tem um gerente regional do trabalho, tá? São nomenclaturas aí para fazer parte aí e compor o Ministério do Trabalho, ok? Então, vamos lá. É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas a requererem ao Ministério do Trabalho, através das DRT, a realização de perícia em estabelecimento ou setor desse, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar a atividade insalubre. Tá? Então, é muito importante que tenha essa evidência do laudo, né, caracterizando ou não insalubridade. Ok? Deixa eu ver se o professor Eduardo está aí já. Ele pediu para chamar ele. Espera aí, gente, deixa eu chamar o professor aqui, que passou 5 minutos. E aí, Luiz, tudo bem? Bom. Ele deve estar. Falou 5 minutos, vamos lá. Então, hoje o foco para acrescentar um pouquinho mais o conhecimento de vocês, eu queria falar um pouquinho de perícia, né? Então, está muito voltado às nossas atividades, como a gente recebe um perito, como acontece um laudo pericial. Então, é importante para a gente ter todas essas informações, que geralmente aí, quando vem aí a visita de um perito, a gente está sempre à frente, observando, olhando o que está acontecendo ao redor. Normalmente, quando acontece isso, eu acompanho e depois eu emito um relatório. O perito perguntou isso, o reclamante falou isso, o representante da empresa falou isso, e assim, a expressão do perito, né, que o perito não fala na hora, né, pra gente, né, ele só pode falar evidenciando o texto lá, né, a hora que ele emitiu o laudo pericial, tá? Mas a gente sabe a expressão, sabe o que ele pergunta, sabe que tipo de evidências que ele está querendo configurar, então é muito importante para a gente. Tem um lado meio que programado, porque isso é determinado numa audiência trabalhista, né? Então, quando não tem a conciliação ali numa mesa de reclamação trabalhista, tanto a parte da empresa como a parte do empregado ficam sabendo o dia e o horário da visita de um perito, né? Então, assim, as duas partes ficam sabendo. Normalmente o pessoal fala, mas a empresa vai ter oportunidade de preparar um cenário, né? Então, veja só, e às vezes o reclamante fica até com raiva, mas quando eu trabalhava aqui não era assim, isso aqui estava... Não, o perito, ele pega o cenário, ele não vai montar cenário nenhum que o reclamante está falando. Ele vai ver, você trabalhava aqui nesse setor? Então é aqui que eu vou fazer o meu trabalho, tá? Então isso fica meio que, né,
tanto a parte da empresa como o empregado ficam sabendo o dia e o horário da visita do perito, tá? Quem pode ser perito trabalhista? Então, é necessário, para ser um perito trabalhista judicial, um assistente técnico, né, que é o que representa a empresa, voltado a analisar processos na Justiça do Trabalho. Primeiramente, vale ressaltar que o perito não é um cargo público, tá? Ou seja, não há concursos para você ser perito. O cargo é nomeado pelo juiz e deve acompanhar uma análise do perito até o final do processo. O que você precisa fazer é um curso, né, de perito, tem vários no mercado aí, né, tem muita gente boa aí no mercado aí, né, para ser perito, e é importante que esse profissional seja graduado na área em que deseja atuar dentro do âmbito trabalhista. Assistentes técnicos e auxiliares também devem ser graduados na área de atuação e deve comprovar sua experiência técnica conforme o capítulo 6 da seção 7 deste código, né, do CPC, Código do Processo Civil, tá? Perícia. O conceito de perícia. O nome perícia vem do latim e tem os seguintes significados: qualidade de um perito, habilidade e destreza, vistoria ou exame de caráter técnico especializado, conjunto de peritos ou um só, que faz essa vistoria, conhecimento, ciência. As informações relativas ao ato pericial, com os procedimentos, características, direitos, estão no conteúdo dos artigos 464 ao 480 do Código do Processo Civil. Então, a gente tem o perito, e o perito, ele emite um laudo pericial, tá? Artigo 473, o laudo pericial deve conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área dos conhecimentos da qual se originou, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Artigo 1º, no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. E olha, às vezes o perito emite um laudo pericial, o juiz fala, não, ele pode indeferir esse laudo. Então, quem pode só indeferir o texto que o perito escreveu é só o juiz, tá? É importante, gente, que essa parte científica de higiene do trabalho, o perito tem que estar na ponta da língua, né? Então, tudo aquilo que a gente fala de ruído, de calor, de vibração, de temperaturas extremas, né, de altas pressões, ele vai ver até a parte científica, porque ele vai ter que ter uma fundamentação, uma linguagem própria para chegar a essa conclusão, tá? Além de ter aí, saber o manuseio dos equipamentos de medição, calibrado, tudo isso que a gente já sabe, tá? Ok? Então, existe o perito, e o perito emite um documento chamado laudo pericial. Esse laudo, na conclusão, nós vamos ver no final, ele tem que caracterizar ou não, o tema é insalubridade, então, no final, ele tem que caracterizar ou não a insalubridade, tá? Ok? Tudo bem, gente? Deixa eu ver se o professor Eduardo... Ô, professor! Fala aí, pessoal. Boa noite, professor. Beleza? Boa noite. Boa noite. Professor, hoje estamos falando de perícia aí. O professor Eduardo também tem uma experiência por receber visitas de perito, tá, professor? Aí você me interrompe aí para falar a respeito do tema, tá? Tranquilo, professor. Show de bola. Esse slide, você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo, beleza. Talvez faça alguma coisa, talvez fale alguma coisinha no final aí. Tá bom, Tá ok. Bom? Beleza. Vamos lá, gente, continuando. Bases do processo trabalhista. Ó. A decisão da realização da perícia trabalhista parte do juiz do processo para a sustentação de um diagnóstico prévio ou uma definição de um cenário a ser configurado por um especialista com base em dados colhidos durante o ato pericial. Aqui esse slide mostra bem aí como que funciona o Tribunal Superior do Trabalho, né, gente? Então, assim, a gente sabe que na nossa parte aí
legislação trabalhista e segurança do trabalho, quando a gente vê lá o item 2, né, que é o segundo item mais reclamado pelos empregados no Tribunal Superior do Trabalho, tem muito a ver com a atividade de segurança do trabalho, hora extra, né? Então, a gente sabe que é permitido por legislação 2 horas extras diárias, tal, mas isso compromete também muito o trabalhador, dependendo da atividade, né? Um operador de empilhadeira que fica 12, 13 horas, né, operando uma empilhadeira, no final do dia ou no final da semana, ele vai estar bem desgastado. Imagina sempre essas pessoas, né, de um modo geral, né, não tem, provavelmente, às vezes não tem rodízio nenhum, acaba se esforçando, e aí comprometendo a segurança do trabalho. O tema em foco nosso, que é a insalubridade, se vocês observarem aqui no quadrinho 2 aqui, a gente lá em 10º lugar, né, é a questão do adicional de insalubridade. E isso, foi atualizado em maio de 21. Então, tem muita ainda reclamação de adicional de insalubridade. Então, aquele negócio lá não foi caracterizado, o empregado entende que foi, né, e aí fica essa discussão, e aí tem que entrar o perito nessa discussão, e produzir esse laudo pericial para dizer ou não se é a insalubridade, tá? Ok? E aí depois tem a questão de periculosidade, olha lá, 13º, periculosidade, tá? Que está dentro aí do nosso componente, né? Higiene. Ok, professor? Algum? Perfeito, professor. Vamos lá. Normalmente, quando a gente passa essa questão de reclamação trabalhista, o pessoal sempre pergunta, a gente pode denunciar, pode fazer uma denúncia? O Inspeção do Trabalho, o ENIT, ele é uma página nova lá, que é realizar denúncia trabalhista, ó, né? Existe um canal agora lá, né, atendimento ao cidadão, que você pode denunciar, né, ou então fazer uma solicitação. Normalmente a gente tinha um sindicato, né? O sindicato estava mais envolvido nisso. Então, qualquer problema que tinha na empresa, a gente era o canal entre o sindicato e uma visita do auditor fiscal do trabalho. Então, o sindicato propriamente falando, ele não pode chegar na empresa e falar, vou fiscalizar. Ele vai lá, aciona o auditor fiscal do trabalho, ele pode sim acompanhar uma eventual fiscalização, mas o sindicato propriamente dito não pode fazer aí, ó, ir na empresa dizendo que vai fazer uma fiscalização, tá? Ok? Então existe um canal aí, né? É importante a gente saber que existe esse canal, né? Para que não que a gente faça denúncia, né? Então, mas que a gente entenda que o trabalhador pode usar esse canal aí para fazer qualquer denúncia, tá? Voltando um pouquinho para a perícia, né? E aí eu coloquei até uma foto lá da composição de uma audiência trabalhista. Então, você tem o juiz, né? Você tem o escrivão. Não é mais escrivão que fala, né? Que ele é mais digitador lá, né? Então, e você tem os advogados tanto da empresa como do empregado. Você tem o empregado, que é o reclamante, e você tem o preposto, tá? Normalmente, para essas questões trabalhistas, não que tenha que ser regra, tá? Chama-se o técnico de segurança do trabalho. A gente até em determinado momento orientava a chamar o gestor do funcionário, né? Ele é o melhor preposto, ele é o melhor representante, porque o juiz deve perguntar, você trabalhava junto com o empregado? Não, eu sou técnico de segurança, então o que você vai depor, o que você vai falar não serve para nada. Então, geralmente é assim. Então, depois de muito tempo, pelo menos na empresa aqui, nós tiramos essa condição de que tem que ser o técnico de segurança ser o preposto, né? Ok? Professor? É isso mesmo? É isso mesmo, professor. Só um comentário aqui rapidinho. Opa, pois não. Né? Aqui nesse ponto aqui que você acabou comentando, né? Mas é importante a gente acompanhar, né? É super importante a gente ter, geralmente, ali, o líder ali daquela pessoa, o gestor mesmo, né, do reclamante, mas é super importante a gente estar acompanhando também, né, porque
E aí falando por algo que já aconteceu mesmo, né? Falando por experiência mesmo, então existem, podem haver ali algumas perguntas do próprio perito, né? Que às vezes acaba induzindo ali algum tipo de resposta que não faz sentido, às vezes, com o próprio assunto da reclamação, né? E aí a gente pode falar, ó, dá licença aqui, mas eu preciso falar, né? E a gente pode falar, né? Esse tipo de pergunta, o senhor vai me desculpar, mas não faz sentido, ou faz sentido por causa disso, disso, né? O que o reclamante, né? E aí se o perito ali, ele vai determinar a ordem ali, né? O que o reclamante, às vezes, ele está colocando não faz sentido, né? Por exemplo, eu já recebi reclamação onde o perito e o reclamante foi até a empresa, professor, e o reclamante colocou que ele mexia com explosivos, né? Mexia explosivos numa empresa de alimentos, né? Então, ou seja, o perito chegou até lá, né? E aí perguntou aonde que era, que tipo de explosivo que tinha, né? A gente colocou lá o supervisor lá, né, para fazer o acompanhamento ali, tudo e etc, para responder, e um outro funcionário que fazia a função dele também, né? E a gente acompanhando, claro, né? Então, ou seja, o perito perguntou, e aí todo mundo respondeu que não existia, e aí o perito perguntou para o reclamante, o advogado estava lá também, né? Perguntou para o próprio reclamante, o reclamante falou assim, para mim isso era explosivo, né? E aí, no mesmo minuto ali, o perito já falou, para mim já está encerrada aqui a inspeção, eu já vi que não tem nada, ficou até bravo até com o reclamante, com o próprio advogado lá, e acabou saindo e indo embora. Então a gente precisa ficar bastante atento, porque, né, muitas vezes aí a gente recebe, né, a reclamação lá trabalhista de uma série de pedidos, como o senhor comentou ali, vem hora extra, vem salubridade, vem periculosidade, vem não sei o que, vem isso, vem aquilo, poxa, né? E aí vem alguns pedidos, poxa, você precisa entregar o laudo de insalubridade, periculosidade, né? Precisa responder um montão de perguntas lá, tal, e etc. E a gente tem que ser bem claro lá, se tem, se não tem, né? Se tem envolvimento ou se não tem, para quê? Para que na hora que o perito ele chegue lá também, né, ele ter essas informações quando é solicitado, né? E o ponto aqui de você, né, indagar também o próprio perito, né, para que ele não seja aí também tendencioso, né? Então, tem perito que aceita numa boa, né, e tem alguns que é um pouco mais chato, né? Nem tanto, né, aceita, mas a gente não precisa ter medo do cara, né, não precisa ter medo, né, não precisa ter medo, não precisa, né, ter algum tipo de receio, porque, pessoal, quem está vivendo lá, o dia a dia lá da empresa, e quem conhece melhor do que ninguém, né, somos nós ali, né, e de repente se tem algo ali que não faz sentido, que a gente está vendo que é algo oportunista, né, a gente pode e deve abordar ali e comentar tranquilamente, não vai acontecer nada. O cara pode ficar bravo ali, tá, mas não vai acontecer nada, né? E aí a gente vai esperar o relatório final aí, né? O resultado aí. E aí mesmo assim com esse resultado, a gente tem o prazo, dependendo do resultado, né? Do relatório final. Acho que o professor vai falar um pouquinho mais à frente, só para, né? A gente tem um tempo ali, dependendo do resultado, para fazer a impugnação. Então a gente pode impugnar ali tudo que ele colocou ali, tudo que ele escreveu ali, tudo que ele relatou, se ele deu um diagnóstico de insalubre ou de periculosidade, ou seja lá o que for, né? Dependendo lá, né, a gente ainda pode argumentar e fazer a impugnação junto com o jurídico. Na verdade a gente faz e manda para o jurídico, né? O jurídico ele só vai encaminhar o documento. Beleza, professor? Opa, só para acrescentar, professor, né, nessa condição aí, qual foi a estratégia que nós usamos, a empresa utilizou? Que você convoca um gestor do empregado como preposto, e você leva o técnico de segurança como testemunha, e ele fica lá sentado na sala, fazendo as anotações. Por quê? O advogado, a gente sempre fala, né, o advogado, às vezes não tem muita habilidade em NR, em procedimentos, né, diários, né, então, ele conhece os artigos da CLT lá, e às vezes tem dúvida. Normalmente o advogado levanta lá e vai lá perguntar para a gente e tal, e a gente vai fazendo toda a anotação, porque
essas reclamações trabalhistas, essas audiências, ela traz grande demanda para a gente, né? A ideia é a presença do técnico de segurança lá, que nunca mais isso se repita. O que a gente precisa fazer para que isso não se repita mais, né? Porque geralmente aí se tiver muitos trabalhadores, depois eles vão usar essa jurisprudência aí, essa determinada audiência aí trabalhista, se for por ganho do empregado, vão utilizar como jurisprudência para... Aí cria-se o passivo trabalhista, que geralmente a gente fala, né? Então, é super importante esse acompanhamento nosso. E tudo que acontece lá, a gente relata, ó, o empregado disse isso, o advogado disse aquilo. Então, é muito importante, né, professor, a gente ficar bem próximo do departamento jurídico dentro da empresa, né? Quais foram as últimas reclamações, qual objeto da ação trabalhista, né? Então, é importante para a gente fazer um trabalho preventivo, a empresa enxergar, conseguir enxergar o nosso trabalho, né? Legal, professor. Só mais um ponto, né? Como você comentou, é que a gente tem que ficar perto mesmo, e a gente acaba, né, participando de algumas audiências, tal, e etc., dependendo aí, né? E quando você tem uma empresa muito grande, uma empresa grande e tal, além do departamento jurídico da empresa, né, essas empresas aí maiores, né, acabam contratando aí, em todo o Brasil aí, né, outros escritórios, né, para representar, né, professor? Isso. Então, né, e aí é o X da questão, né, porque, e aí falando mais uma vez um pouquinho de experiência mesmo, né, poxa, né, e aí tem escritórios aí, ou profissionais, né, poxa, que o cara vai lá, né, o advogado lá que foi contratado, aquele escritório de advocacia que foi contratado, ele vai lá mais para cumprir tabela, né? Às vezes ele nem leu, né, o processo lá. Então eu já acompanhei alguns que eu fiquei abismado, e quando eu cheguei na própria organização, né, pro gerente lá do departamento jurídico da própria empresa, eu falei, ó, a gente tá pagando a empresa errada aí, pô. Mal representada. Né? A gente está muito mal representado aí, né? Então, ou seja, o advogado não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia nem, né? O cara estava lendo ali meio que na hora, né? Era uma mulher, né? Eu conversei bastante com ela e aí ela falou assim, eu vou te instruir para alguns pontos aqui. Aí eu fiquei ouvindo, né? A gente precisa ouvir, fiquei ouvindo, falei, é isso? Eu falei assim, ó, eu acho que isso não está correto, não. Você deu uma verificada no processo, né? Isso aí que você está me falando é uma resposta que serve para qualquer coisa, né? Então, ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu te colocar aqui na mesma página que eu estou, porque a gente está falando de coisas diferentes, né? E aí ela viu que, poxa, tipo assim, né? O que está acontecendo, né? E a gente estava muito mal representado, né? Então, ou seja, acabei fazendo, não foi uma vez só, tá? Teve mais de uma, né? Acabei instruindo ali mesmo, né? Falando ali sobre o que é, tal e etc, né? E depois eu acabei falando, eu falei, ó, né? Eu falei, a gente está muito mal representado, acho que a gente precisa rever isso, eu não sei como que nos demais lugares aí, né? Nas demais áreas aí que a gente tem no Brasil, mas acho que vale a pena rever. Se eu fosse o dono aqui do departamento, o dono desse contrato, de verdade, eu substituiria essa organização, essa empresa, né? E aí, não estou falando que foi pelo motivo de segurança, mas o fato é que a empresa ela foi trocada. Passou um tempo, a empresa ela foi trocada né? Porque e aí o jurídico começou a avaliar, né, os processos, né? O que ganhou, o que perdeu, tal, e etc. E não só falando, né, da questão de segurança, né? Como o professor comentou aí, mostrou, né, questão de hora extras, questão dos próprios benefícios. Então, quando entra lá com o processo, hora extra, benefícios, hora de descanso, enfim, é o pacote completo, né? Então, ou seja, e aí para todo o processo, né, envolvendo saúde e segurança, né, por exemplo, a gente pede lá para o departamento jurídico sempre, né, enviar para nós ali qual que foi o resultado, o desfecho final,
né, a conclusão final, até para a gente poder avaliar aquela conclusão final, aquele, né, o despacho final ali, verificar o que o cara, né, ele deu como causa-ganha, o porquê, falar, putz, perdemos de bobeira, perdemos porque tinha que perder mesmo, né, a gente não tinha isso, né, ou ganhamos e ok, show de bola, acho que estamos no caminho certo, até para a gente poder avaliar e poder melhorar os nossos processos aí também. Mas a gente precisa ficar antenado porque, né, às vezes a gente acaba perdendo algumas reclamações trabalhistas de bobeira, né? Você tem tudo, né, e você não soube, de repente, fazer a impugnação correta, ou entregar os documentos, tal, ou o jurídico não pediu o documento, porque, né, eles pedem, né, e aí tem a data, o prazo, e aí, por exemplo, o escritório não pediu, né, a gente não ficou sabendo, então, ou seja, aí, poxa, vamos começar a avaliar aí essa turma aí, porque estamos mal representados aí, né, professor? Exatamente. Ô, professor, você me permite voltar nesse slide aqui, gente, um item importante também, está muito relacionado a gente, né, professor? É o número 5 aqui, ó, intervalo intra-jornada, né? Então, são aquelas pessoas que têm aí o horário de almoço já pré-determinado de 1 hora, né, ou mais, né? Tem determinados momentos que são mais, e ficam no posto de trabalho. Aí falam assim para o técnico, ó, tem gente trabalhando na hora do almoço, né? Mas, pô, mas isso aí é RH, né? Geralmente cai pra gente, não é? Não, por que você está fazendo aí? Então, agora está bem mais claro, mas no início de tudo isso aí, a gente tinha um papel fundamental aí nessas questões, até na própria integração a gente falava, ó, gente, não pode ficar no posto de trabalho no horário de almoço, né, professor? Então, por questões anti-ergonômicas, mas na verdade a gente sabia aí que o funcionário conseguia caracterizar que ele ficava aí 10, 15 minutos do seu horário de almoço e depois taca a gente lá para ir numa audiência trabalhista para dizer que isso não acontecia, né? Ô, professor, eu vou um pouquinho mais além desse ponto aí, né, que o negócio deu uma evoluída agora, né? Deu. Então, nesse item aí, que é super importante, dependendo da tua empresa lá, por exemplo, você tem lá o celular lá da empresa, né? Então, a empresa te Isso. deu um celular. E aí você tem o WhatsApp, você tem o grupo do seu setor, da sua área, você tem o seu e-mail no telefone, né? E aí o teu chefe te manda lá Não vou nem dizer o teu chefe. Você mesmo, né? Manda uma mensagem lá pro grupo, você tá com o seu celular, você responde um e-mail na hora do almoço, fora do horário de trabalho, né? E tem muitas pessoas, a maioria ainda bem, né, que beleza, ok, isso faz parte, tal, etc. Mas tem gente que acaba fazendo as coisas meio que intencional, né? Poxa, eu vou mandar um e-mail agora. Pô. Por exemplo, se eu quiser mandar um e-mail agora, né, o meu e-mail está aberto lá da empresa 24 horas por dia, não tem nenhum bloqueio, né, 365 dias no ano, feriado, nas férias, né? Então, dependendo aí, né, a gente tem algumas travas ou não, né? E aí, poxa, né? Então faz parte aí de onde você está hoje e tal, e etc. Né? Só que tem gente que acaba aí utilizando isso, né? Pensando já no futuro. Né? Então o cara fala, poxa, eu vou mandar um e-mail aqui no horário fora do horário de trabalho, ou meu chefe acabou de mandar, ou alguém do grupo mandou aqui ou meu chefe, ou meu líder lá, né? Mandou alguma pergunta aqui no WhatsApp, eu vou responder também esse horário, né? E tem gente que vai aí coletando aí até mesmo, né, professor? Provas aí, depois fala, não, eu trabalhava fora, era cobrado, né? Eu tenho e-mail, eu tenho mensagem, eu tenho não sei o quê, né? Então as empresas, elas estão aí trabalhando também forte em relação a isso, porque o número de queixas e de reclamação trabalhistas, né, em relação a esse ponto, além desse item aqui que o professor comentou, né, do item 5 aqui, poxa, hoje as coisas, né, ainda existe, né, mas hoje existe também esses recursos aí que nós temos, né, e aí tem pessoas que acabam utilizando aí né, pensando já no futuro, né, e vão um pouquinho mais além, o próprio home office. Então tem muita gente aí de home office, né, então, e aí já está pingando algumas coisas, né, poxa, depois da pandemia eu fiquei 1 ano aí trabalhando, né, e aí tem gente que coloca lá, então mudou todo o processo, né? Então mesmo que você tinha que bater lá um cartão, um ponto eletrônico, sei lá, uma digital lá e etc. Então as coisas aí evoluíram também, né? E a pessoa,
né, ela está no home office lá e ela coloca que ela fez hora extra, professor. Né? Aí vai lá ver a hora extra lá do setor, tem X horas extras, né? Então vou dar o meu exemplo mesmo, né? Então assim que começou essa questão aí de home office, né, saiu uma determinação, né? Então tinha pessoas lá que tinham hora extras, tal, mesmo, etc. Então, né, aí tem um grupo de pessoas, dependendo do cargo, tal, área, tal, né, a empresa paga hora extra, né, e tem empresas aí, empresa não, e tinha áreas lá que vai para o banco de horas, tá? Então, quem tinha hora extra na empresa, ok, pagou, fechou, né? E aí já determinou que não era mais para fazer, e para fazer você tem que pedir autorização para o seu líder, para o seu chefe, né? Então, esse ponto. E o outro ponto é, quem tem banco de horas, você está em casa? Está em casa, né? Não é para acessar nenhum sistema da companhia, né? É para você zerar todo o banco de horas para começar todo mundo zerado. Então, um pouquinho disso aí também, né, professor? Que as Sim. coisas aí vem mudando. E todas essas questões, né, professor, pode ser determinado um perito para que veja todas essas questões lá na empresa, né? Isso é importante. Professor, acho que a gente tem muitas menções em relação ao item 4 e ao item 12, né? A terceirização e a responsabilidade solidária, principalmente na nossa área, né? Gente, em determinados momentos, em audiências trabalhistas, o juiz pergunta para o empregado, quem que te treina NR10? É o técnico de segurança Eduardo. Mas o técnico de segurança Eduardo da empresa, né? Ou da sua empresa, né? Não, é o técnico Eduardo, e o técnico Eduardo é da empresa principal, da empresa que contrata o terceirizado. Aí acaba caracterizando o vínculo empregatício. Tem muito disso, né, professor? A gente tem que ficar bem atento a isso, né? A gente não pode dar treinamento para prestador de serviço, então tem que estabelecer o que a gente quer e passar para o prestador de serviço que ele procure dar a capacitação que nós solicitamos para trabalhar na nossa empresa. Isso também é super importante para a gente, né, professor? Nem fala, né, professor? Então isso é fundamental também. Então se a gente precisa fazer algo, passar uma determinada orientação, até treinar lá no procedimento XPTO, né, não vai ser a gente. Então a gente precisa procurar quem que é o responsável lá dessa empresa, né, para que essa empresa aí busque, faça isso, né, para que alguém dessa outra empresa faça isso para não considerar aí, né, não registrar aí qualquer situação, né, de vínculo aí trabalhista. Então, não, eu participava aqui 100%. Né? Era o Claudio Honor, era o Eduardo, era o Lilson, era o Fernando, né? Então, ou seja, era o Bruno, a Edneide, então, né, vai caracterizar, né? Então é um ponto aí bastante importante e saber trabalhar com isso, porque as pessoas, né, professor, elas sabem que isso pode ocorrer, né? E aí, mais uma vez, né? Então, tem para algumas pessoas que tá ok, tranquilo, poxa, legal, estou recebendo informações aqui, né, treinamento, estou sendo orientado aqui, mas tem outras pessoas, né, que vai procurar lá os seus direitos e vai tentar aí, né, classificar aí como vínculo. Ok, isso mesmo. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao que a gente está falando, em relação às nossas funções, né? Tá em linha o que a gente está falando, por exemplo, em hora extra, a hora que você tiver que fazer uma CAT lá, e aí tem a pergunta lá, o funcionário, como que é, extrapolou, né, ultrapassou a jornada diária, né, professor? Tem um negócio assim, né? Pois é. Aí geralmente as empresas falam, não declara hora extra não, né? Não declara isso que você está declarando que o funcionário fez hora extra. Porque depois vem um outro documento pedindo por que o funcionário não extrapolou, que eles colocam o termo, ultrapassou a jornada, né, professor? Alguma coisa assim, né? Isso mesmo, professor. Se ultrapassou a jornada de trabalho lá, né? É isso mesmo, se ultrapassou a jornada. Isso. Então está muito relacionado às nossas atividades. A terceirização, a responsabilidade solidária subsidiária, né? Que é o 12º lá item, né? Então é muito importante a gente ficar atento. A empresa às vezes não sabe, e às vezes você faz por espontânea vontade ou por alguém pediu para que você fizesse, e depois você que vai ter que responder, né? Geralmente é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida do que a gente está falando, essas dicas?
E aí, né, professor, muitas vezes aí o próprio advogado lá que está fazendo a defesa lá, né, ele coloca tudo lá, né? E aí cabe à empresa aí comprovar ao contrário, né? Então, assim, o cara faz aquele pacotão lá e acaba, né? E aí que ele fala, o advogado fala, não, legal, vamos contratar, vamos entrar com um processo contra a empresa que você trabalhava e a que você prestava o serviço. É isso aí. Vamos voltar para a mesa do juiz lá, né, para complementar. Então, ó, foi bem legal, bem bacana que o professor colocou a estratégia da empresa dele, eu coloquei a estratégia que a empresa que eu trabalho utiliza, então a gente participa, não como preposto, fica lá anotando tudo, para depois trazer as demandas. O professor falou um item super importante, às vezes você pega, e isso é comum, tá, gente? Você pega escritório de advocacia trabalhista, e geralmente esse pessoal vive no fórum trabalhista. Então, às vezes, pega 3, 4, 5, 6, 10 audiências no mesmo dia, talvez até no mesmo horário, e às vezes você pode determinar qualquer advogado para dentro do que ele conhece ou dentro do grupo, que não tenha a especialidade de trabalhista, né? Às vezes você pega um advogado, ó, me representa lá, o cara de família, o advogado de família, vai lá representar, vai lá para a audiência trabalhista, então não tem o conhecimento. Então a gente fica sempre atento, porque em determinado momento, e já aconteceu isso comigo, o juiz perguntou para o advogado, vamos fazer um acordo? Né? Aí o advogado olhou para mim, né, fiz um sinal que não, né, mas eu tenho que fazer um sinal garantindo que nós vamos conseguir provar, né? Então, olha só a nossa responsabilidade, o nosso papel perante uma audiência trabalhista. Isso porque a gente está na sala de uma audiência trabalhista. Nós não fomos ainda para o perito que vai na empresa, né? Então, é muita confiança, muita responsabilidade que colocam para a gente, né? E a decisão aí que a gente vai tomar aí em relação ao advogado. O advogado, provavelmente, se conseguir um acordo bom, ele vai levantar da mesa e falar, ó, Claudio Nur, vamos fazer esse acordo que está super interessante, nós não vamos conseguir provar tal. Beleza, concordei, né? Fiz a anotação lá. Quando chegar na empresa, com certeza a gente vai relatar tudo, né? Independente, às vezes o advogado nem fala, né, professor? Às vezes é um advogado nessas condições que a gente está falando, às vezes nem comunica o representante da empresa lá, né? Só fala que a audiência foi aí prorrogada, tem um termo lá, ou foi, sei lá, para uma instância, e a gente tem que relatar tudo, e a partir daquele momento aí, se foi determinado a visita de um perito, a gente já tem que ir com a data, o local e o horário, e já preparar todo o ambiente para receber esse perito. Né? Isso aí, professor, muito bom. É isso mesmo. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Não é para ter medo. Lembra-se, nós somos especialistas, tá? É muito comum, tá, gente? É muito comum mesmo. O advogado, ele tem o conhecimento dos artigos, ele sabe que o artigo lá representa, tem a fundamentação legal lá, né, que vai representar aí se complementa com uma NR, mas ele não sabe o teor do dia a dia da NR, os procedimentos da NR. Então a gente tem um papel super importante também para esse advogado, né? Nós vamos abastecer com informações. Nós somos os especialistas, né? Ok? Não é para ter receio, não é para ter o receio de, peraí, essa área está começando a complicar, não é isso. Né? A gente só vai ter essa condição quando realmente a gente sabe de todos os nossos processos, né, de todos os nossos riscos, os monitoramentos, né, as medidas de controle, tudo isso, todo o nosso papel que a gente, no nosso dia a dia, né? Professor, silêncio, hein? Silêncio. O pessoal acho que está com frio, professor. Nenhuma pergunta? Tá um pouquinho. Então vamos lá, falar da perícia aqui. Então, a perícia é comunicada com informação do local, data e horário confirmada pelas partes, aí na audiência, né? Em casos gerais, o local da perícia é o local onde o reclamante exercia ou exerce as atividades, objeto do processo pericial. Tem determinados casos que o setor já não existe mais, então você tem que abastecer o advogado, fala, existe um setor similar ao que ele trabalhava, tal, a gente tem que estar
tem que estar conectado, porque o advogado não conhece a nossa empresa, né? Essa situação aí que o reclamante colocou, e a gente tem que abastecer com essas informações, né? O reclamante é convocado para participar da perícia, porém a sua ausência não impede a realização. Normalmente o advogado, né, professor, espera lá, o representante lá do empregado espera aí, ó, sempre comparece. Eu nunca presenciei uma perícia que o empregado não tivesse, tá? Mas é permitido, tá? O negócio pode acontecer, tá? Na perícia pode participar a parte da reclamada, o assistente técnico, o gestor do setor envolvido na perícia, representante de recursos humanos, colaborador do setor envolvido nas tarefas do reclamante. Aí, obrigatoriamente, a gente tem que estar em torno de tudo isso que está acontecendo, né? Seja como representante aí da empresa ou como técnico de segurança mesmo, acompanhar todo o trâmite que está acontecendo, né? Que isso vai, com certeza, a gente vai montar um plano de ação logo na sequência, tá? Então, o perito registra o nome e cargo de todos os participantes do ato pericial e questiona detalhadamente as atividades do reclamante. Se tiver o gestor lá, ele vai fazer inúmeras perguntas. Se o gestor normalmente der informação que não está de acordo, eu sou gestor há uma semana, então tchau e benção. Você foi gestor do empregado? Não. Acabou, né? Então, acabou, ele não participa de mais nada, tá? Então, tem essas questões aí que o perito, professor, às vezes ele é considerado um juiz na empresa. Quando vocês receberem perito na empresa, vocês vão ver ele, né? Então, ele não quer fazer cadastro na portaria, ele quer a atenção toda para ele marcou 1 hora, ele tem que 1h05, ele já tem que estar fazendo a perícia. Então, é meio que um juiz, né? Pode prender, ele fala, você sabe que eu posso prender, né? Posso chamar a polícia para prender. Então, ele faz uma pressão tremenda dentro da empresa, né? Então, por isso que já existe uma data pré-determinada, um horário, e a gente tem que preparar todo o cenário, preparar as pessoas, né? Para que não demore nesse atendimento, tá? Vai lá, professor. Oi? Essa semana aí já fui lá, os peritos lá na Lafarge lá. Nessa questão da passar na portaria, eles não incomodaram muito, não. Aí, ó. Então. Fizemos o registro dele lá bonitinho, eles entraram. Mas às vezes, Fernando, não tem sentido. Existe uma data, né, um horário, 1 hora, 1h30, ninguém atendeu o perito, ele fica doido, cara. E ele pode ir embora, tá? Ele pode ir embora e fazer a anotação lá. Vai ser determinado, o advogado tem que entrar com pedido de nova visita da perícia, né? Eu acho que tem uma quantidade de vezes que ele vai na empresa para decretar, então, julgada a revelia, o juiz pode fazer, né, professor? Julgada a revelia. Aqui, na verdade, lá na portaria, os pessoal não avisa para nós. Eles sabem quem vai ter, mas eles não avisam lá que fulano de tal vai chegar, nem manda por e-mail. Então, o que acontece? Quando chega lá, aí nós pergunta tudo, eles falam, tá, nós pegamos a identificação deles, anota lá para estar a entrada deles lá e já avisa de imediato, né? Assim que avisa, eles falam, manda para cá. É o tempo de estar fazendo, entendeu? O problema é que eles não passam informação para a portaria. Que fulano de tal vai chegar. Normalmente, quando às vezes não tem a presença do empregado, às vezes até quando tem a presença do empregado também, né? O perito, ele pode solicitar a presença de um paradigma, né? Ou seja, é um colaborador que tem a mesma função, o mesmo cargo que o reclamante, tá? Isso também é possível, tá? Então, ele vai direcionar as perguntas deles para esse paradigma, para ver se realmente consegue caracterizar ou não, tá? Enquanto ele não entender o sim ou não, ele vai fazendo perguntas, né, professor? Ele vai explorando toda a parte técnica para ver se ele consegue aí caracterizar ou não a tal situação que ele está vendo. Ok? Então, a perícia é um ato processual que visa obter informações técnicas baseadas em lei para a comprovação ou não de determinada condição técnica através da análise de elementos escolhidos no ato pericial. Tá? O laudo pericial, né,
é um documento que vai servir de base para a decisão do juiz, assim como eventuais contestações por parte da reclamada e demais defesas formais geradas pelas partes. O início do processo trabalhista normalmente ocorre com reivindicações de direito por parte do funcionário da empresa, onde essa exercia as atividades, que é aquele slide que nós mostramos lá, de hora extra, periculosidade, insalubridade, né? O processo trabalhista pode ser aberto após o colaborador se desligar da empresa, que fazem parte os maiores casos, ou enquanto o colaborador exerce sua atividade laboral. Pode acontecer também, né? Eu tive um caso, professor, que o funcionário exercia a atividade e ele foi lá, fez a reclamação, né? Ele não conseguiu comprovar e ele foi reintegrado. Também tem dessa, viu, pessoal? Então, o juiz determina, o senhor quer voltar para a empresa ou quer que a empresa te indenize? O empregado, a decisão do empregado, ele falou que queria retornar às suas atividades. Então, hoje ele está aí com a gente, aí, retornando nessa condição, tá? Todo o processo exige conhecimento da legislação, incluindo aspectos técnicos inclusos. Por exemplo, as normas regulamentadoras 15, que fala sobre insalubridade, e NR16, que fala de periculosidade. Normalmente, o reclamante procura um advogado ou uma empresa de advocacia em vista do desconhecimento pleno da legislação e das etapas do processo trabalhista. A perícia, né? No caso de uma perícia trabalhista, o objeto a ser definido é a caracterização ou não de uma condição insalubre ou de uma condição de periculosidade. Essas duas condições têm base de caracterização contida na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e nas normas regulamentadoras 15 e 16 da Portaria 3214. Lembrando bem essas questões aí da CLT, né? Quando a gente fala fundamentação legal e ordinária para a existência das normas regulamentadoras, a gente está falando lá da CLT, lá do capítulo 5, título 2, né? Os artigos de 154 a 201, né? Lembram disso, né? E aí, através da Portaria 3214, aí surgiu, então, as normas regulamentadoras que completam esses artigos. O advogado começa a fazer a defesa pelo artigo, né? E aí completa, né, com a NR, tá? Pode juntar procedimentos, que aí entra a gente, né? Quais os procedimentos para essa atividade, quais os EPIs, CA, laudos, né? Treinamentos, ele vai juntar tudo isso, né? Para levar lá e anexar na petição, tá? Além da possibilidade de utilização para verificação dos níveis de agente de outras normas regulamentadoras, como a 29, para avaliação de agente físico frio, e as normas internacionais, a TGIH e a ISO, para avaliação dos níveis de agente físico vibração. O perito é o principal elemento de um ato pericial, e aí ele se autodenomina, né, professor, um juiz, né? Ele está falando em nome do juiz, então ele requer algumas regalias, ele entende que requer algumas regalias dentro da empresa, então toda essa atenção tem que ser voltada para um perito, né? Tem que tomar bastante cuidado, já que ele é o condutor da perícia, o elemento que indicará a conclusão do processo pericial através da elaboração do laudo pericial. O perito é um profissional habilitado, pertencente a uma categoria de classe profissional, e no caso de uma perícia trabalhista, existe a especialização do médico do trabalho ou engenheiro de segurança, com o respectivo CRM, Conselho Regional de Medicina, ou CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O perito é indicado pelo juiz responsável do processo, sendo necessário, além do requisito de formação profissional, o conhecimento da área em que irá atuar. O assistente técnico é o elemento que representa normalmente a empresa, a reclamada, né? Para assuntos técnicos. No ato pericial, o assistente técnico auxilia no esclarecimento das informações técnicas que, por acaso, o perito pode não ter citado ou citado, de forma que possa gerar necessidade de informações adicionais. O assistente técnico normalmente é um profissional habilitado com conhecimento na área de higiene ocupacional. Normalmente, eu já tive vários contatos com esse assistente técnico
e a gente do lado lá, tá? Você que vai dizer, ó, acontecia isso, eu tenho evidências que isso, né, professor? A gente vai abastecendo esse assistente técnico, tá? Normalmente o advogado não participa, normalmente, tá? Mas pode ser que os advogados aí participam. Na empresa que eu trabalho, o advogado fala que não é muito legal o advogado participar, então eles não participam, tá? Eu não sei como é na sua empresa, professor. No ato da perícia. Ah, também não participa, não. Não, né? Não. Isso mesmo. Só a gente mesmo. Só. Ok. O paradigma, nós já falei, né? Um colaborador da mesma função do reclamante, que ele pode participar do ato pericial para confirmar determinadas atividades. Ou então o perito pode requisitar um depoimento de um paradigma, tá? Então vai anotar, fazer todas as anotações, né? Ou então também, né? Outros colaboradores podem ser chamados pelo perito para reforçar ou esclarecer determinados fatos ou cenários. Então, enquanto ele não tiver aí a consciência que ele chegou, né, numa conclusão técnica, ele vai explorando, tá? O profissional de direito que atua em favor das partes também pode participar do ato pericial, como os advogados. Então, foi o que eu falei, né? Nas nossas empresas, né? Normalmente os advogados não participam. Eles ficam atentos, né? Conectados, e acabou a perícia, a gente informa e já faz o relato aí que eu acabei de falar para vocês, né? Tanto desde a hora que você, lá no juiz, onde determina o horário e o local da perícia, como a perícia do começo ao fim. Tá? A gente acompanha o perito para que ele não pegue informação que não esteja no nosso radar. Né? Então, a gente pega o perito na portaria e devolve ele, a hora que acabar a perícia, lá na portaria, para a gente garantir que não houve nenhuma informação, a dúvida que ele tinha, de repente, né? Muitos peritos tiram essas dúvidas no finalzinho da perícia. Né? Artigo 95 da CLT, né, que fala da caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através da perícia a cargo do médico ou engenheiro do trabalho, registrado no Ministério do Trabalho. Tá? Então, é importante eu ter colocado essa fundamentação aqui, né? Então, a hora que vocês verificarem o artigo 195 lá da CLT, que é o capítulo 5, título 2, né, dos nossos artigos, a gente tem a fundamentação lá que onde está o engenheiro e o médico do trabalho, tá? Que poderá fazer a perícia. Ou seja, profissionais habilitados com registro em entidades de classe médico do trabalho, com o devido registro CRM, e o engenheiro de segurança do trabalho com registro do CREA. A obrigatoriedade de um profissional habilitado é relacionada principalmente ao caráter de responsabilidade técnica. Tá? Pode haver também contestações, né? Então é citado no CPC, né, Código de Processo Civil, sobre a questão da contestação do laudo pericial. Né? Então aqui tem uma fundamentação, ó, o perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. O artigo 1º, as partes serão intimadas para que, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juiz, no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. O artigo 2, o perito do juiz tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer o ponto. Tá? Então, pode haver também a contestação. Aqui tem as etapas da perícia, das avaliações, né? Levantamento preliminar, né? Tem perito, né, professor, que às vezes ele vem reconhecer primeiro o local, né? Até para saber se tiver que fazer alguma medição de equipamento, ele vai com certeza chegar até momentos antes, né, para montar seus equipamentos lá, né, deixar. Então também tem esse estudo, né, feito por eles. Então a gente fala que é o levantamento preliminar, né? Aí depois tem a avaliação com amostragem e análise, aí o projeto de implantação das medidas de controle, a avaliação da eficácia das medidas adotadas, né?
vai reconhecer ainda mais as matérias-primas utilizadas, produtos intermediários, subprodutos, catalisadores, natureza cíclica do processo, fatores a serem considerados, né, concentração aproximada dos agentes no ar, temperatura e umidade relativa do ar, né, e inúmeras informações. Então, quanto mais informações ele arrecadar nessa visita da perícia, mais fácil, mais conclusivo vai ser o seu laudo. Lembrando, né, professor, que o juiz ainda pode indeferir esse laudo. Ó, não está transparente, não está claro, tá? Ou então houve aí a contestação do empregador, então vai voltar, né? É isso aí, contestar, né? Ou a gente usa, né, esse próprio termo mesmo, né? Que está ligado ao slide anterior também, né? Ou algumas áreas aí vai chamar impugnação, né? É a mesma coisa, né? A gente faz isso, pessoal, dependendo do resultado que a gente, né, que a perícia vem lá, né, o relatório final lá, então a gente pode aí fazer a nossa contestação, né, ou impugnação aí, né? Então, acho que um ponto importante aí, né, professor? Então, como os caras aí são engenheiro, médico lá, médico do trabalho, o que acontece? Então, conhece as normas aí, né? Então, a maioria aí conhece bem, né? E aí, o que acontece? Então, ele vai até a tua empresa e ele vai colocando, anotando, tirando foto, tal, e etc. Né? E aí vai gerar o relatório final. E o relatório final, às vezes ele vem certinho, bonitinho mesmo, né? Bem justo, bem honesto, né? Não vem tendencioso, né? E ele vem claro, né? Então, legal, né? E aí se, né? Dependendo lá do resultado final, se a empresa tem que pagar, um exemplo, né? Insalubridade de 10, 20 ou 40%, tal, e etc., né? E aí você vai entrar lá com a sua impugnação ou com a sua contestação, né? E aí o que está escrito no laudo que ele mandou, pessoal, é onde vocês têm que prestar atenção total, né? Porque ele pode descrever, né, como o professor comentou, então ele acaba ficando pouco tempo ali, né? Quem conhece ali, né, mais uma vez, é a gente que está lá no dia a dia, você sabe exatamente o que as pessoas fazem e tal. A gente tem o PPRA, tem o LPCAT, tem o laudo de insalubridade, periculosidade, né? Tem as etapas, tem o tempo de exposição. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, como os caras conhecem, né, ele pode colocar lá informações que o reclamante, ele estava naquela área, né, por um determinado período, né? E às vezes o período, o tempo de exposição, a frequência com que ele estava lá, não era aquela, né? Era menor, ou era até maior, né? Então, ou seja, e a gente precisa ficar bastante atento para quê? Para contestar todo esse tipo de informação aí que ele pegou. Então, você vai mandar o seu PPRA, ou o seu PGT, ou o seu PGR, ou o seu LTCAT, ou seja, né, informando sobre, né, a atividade certa, o passo a passo como é descrito. Então, né, tem que impugnar mesmo, ou contestar aí, né, de forma bem clara também, né, porque, infelizmente aí, né, a gente tem bons peritos aí, mas dá muita raiva quando você recebe um laudo final, né, do perito lá, após uma avaliação, e aí você vê que ele colocou um monte de mentira lá, né, e ele coloca, né, então assim, poxa, infelizmente estou cansado de ver, você olha aqui, você fala, putz, você xinga, né, internamente, né, não pode falar palavrão, né, mas você acaba xingando e fala, pô, esse cara aqui é um perito contaminado, né, a gente chama, né, é um perito, né, que já está contaminado, ele já está, né, ele é tendencioso, e você vê isso claramente nos relatórios, né, professor, no final, e aí você tem que impugnar aquilo, contestar mesmo com veemência mesmo, com os documentos que você tem, com as provas que você tem lá, né, para realmente ser justo e honesto, né, porque tem os peritos, a grande maioria que vem tudo certinho, bonitinho, conforme o cara avaliou, e tem muita gente aí que está no mercado aí, né, são os peritos aí contaminados aí, que dá muita raiva, né, ele acaba sendo bastante tendencioso aí, porque também tem
tem interesses pessoais aí, né? Então você acaba perdendo lá a perícia, ele acaba não ganhando, né? Então, e aí a gente tem que ser, né, que nem o professor comentou, a gente vem comentando, não precisa ter medo, não precisa ter receio, pode contestar, se o cara ficar pé da vida, né? Não tem problema nenhum, né? Porque a gente precisa, né? Se a gente não tem, beleza, vamos ter que pagar mesmo e perdeu, vamos ver o que a gente pode fazer para os próximos aí para isso não acontecer. Mas, pô, se o cara colocou informação lá que não é real, que não é verdadeira, que o cara não estava exposto àquele risco, o cara não fazia aquela atividade, pessoal, tem que bater forte também. Só para, rapidinho aqui, professor, eu fiz uma contestação aí, e aí passei para o nosso jurídico lá, que a advogada falou, pô, mas essa aqui, do jeito que você colocou aqui, né, o juiz, na hora que bater lá, ela usou um termo lá, né, ela usou um termo que eu não vou me recordar, mas eu até perguntei, o que significa isso, né? Ela falou assim, ela vai retirar esse perito e vai chamar um outro perito para fazer uma nova avaliação aqui. Eu falei, então ótimo, então é isso. Pô, mas vai gerar aí bastante indignação por parte dele. Eu falei, não tem problema nenhum, né? Então a gente tem aqui todas as evidências, pois se vai gerar isso, nossa, eu fiquei até contente, porque eu não sabia que, né, porque a gente mudou lá a linha de raciocínio de algumas defesas, né? E aí, putz, eu gosto de fazer bastante isso, né? É uma coisa aí que eu gosto de fazer, né? Então, eu falei, pô, que bom que pode, ela falou assim, pode gerar isso. Eu falei, então vamos para frente, né? E ela falou assim, eu acho melhor não. Olha só, a advogada falou assim, eu acho melhor não, que depois a gente pode ter, né, esse cara aqui de novo aqui. Eu falei, pô, mas a gente está certo, o cara que está errado. A gente vai aceitar o errado? A gente vai aceitar essas inverdades aqui que ele colocou? Eu falei, não, você tem razão, então vamos. A própria advogada ficou com receio, né? Foi bem interessante, né? Então, a gente tem que olhar bem no detalhe, porque tem muita gente aí contaminada no mercado e dá muita raiva, né? Dá até vontade de se xingar, né? Você acaba falando aí algumas coisas aí para você mesmo, né? Porque o que é certo, o que é errado, ainda mais nesses pontos, porque tem muita gente, infelizmente, que acaba se aproveitando da situação. E aí, professor, chegamos num ponto-chave, né, que você acabou de comentar, né, o relatório técnico, né, relatório técnico, não é a opinião do perito, né, são as evidências que ele arrecadou lá no seu laudo pericial, na sua visita lá na empresa, né, então, e dá para a gente contestar, né, porque a gente está falando de laudo técnico, então, a gente que conhece, né, a gente sabe, aí o professor acabou de falar, então eu procurei colocar um exemplo no slide, o que é um laudo pericial, né? Então tem muitas informações que a gente pode, essa informação aqui não tá legal, né? Então, né, olha aí, ó, local do trabalho do reclamante, a edificação, né, o protocolo de recebimento dos EPIs, os agentes do ambiente, tudo isso a gente tem total controle, né, professor? Então, é muito bom que a gente consiga, sim, dar essas informações para o nosso advogado de defesa lá, para que ele consiga fazer uma contestação técnica também bem legal aí, que mude o perito, sei lá, né? Tá? Tudo bem? E por último, né, como é um relatório técnico, né, a ideia é que o juiz preste bastante atenção no laudo conclusivo, né? O laudo conclusivo tem que ser bem claro, bem técnico, né? Está caracterizado ou não, né? Olha só um exemplo do que nós colocamos aqui, né? Em razão da vistoria pericial realizada com dados coletados para a constituição desse laudo pericial e o conteúdo do presente, concluímos que as atividades exercidas pelo reclamante, tal, né? Ao serviço da reclamada foram o seguinte, aí descreveu todas as atividades lá, e aí o final, ó, caracterizando atividade de grau máximo, né, insalubridade, 40% pelo agente biológico, conforme anexo 14, tal. Então é muito técnico, né, professor? Dá para a gente contestar sim, baseado no nosso conhecimento, né? Com certeza. Ainda mais se vem coisa aí que não deveria ter, né, professor? Sim. Tá? A gente tem um papel super importante, gente, em relação a isso. O material é bom, né?
é um dado para a gente ficar bem atento a tudo isso que nós falamos, essas dicas aí, né? Não é comum aí, né, essas dicas aparecerem assim, é mais da nossa experiência, nossa vivência, né? É muito interessante, né? Todas essas informações aí, para quando vocês estiverem no campo de trabalho, vocês com certeza vão estar preparados e vão ajudar a empresa, né? Principalmente a empresa, né? Eu aproveitei aí, coloquei, isso está no anexo, né? Aquela questão de caracterização, quando é caracterizado a insalubridade, o percentual, né? Que vocês têm conhecimento, baseado em todos os anexos, é importante, né? Vou colocar esse material na sala aí, para vocês consultarem lá. Muito bem, professor, eles estão quietos aí, vamos ver se... O pessoal deve estar assistindo a novela aí, professor. E aí, pessoal, gostaram aí? Assunto? Não pode esquecer. Muito bom. Tem muita coisa para se falar, né, professor? Tem muitas visitas, muitas contestações. Meu Deus. Muita participação de preposto. As demandas, o mais importante de tudo isso é a gente estabelecer na nossa cabeça que quando aparece um perito, quando tem uma reclamação trabalhista, a gente monte, empresa, tivemos 3 reclamações nos últimos 2 anos, né, baseado nas reclamações aí, montei um plano de ação assim, né, olha só, olha o trabalho que você está fazendo para que isso não se repita e que não apareça mais aí nenhum sinal, e é isso que a empresa quer, lucro, né, você está evitando, além de proteger a saúde dos trabalhadores, você está evitando gastos com reclamações trabalhistas, né? Só para fechar, né, professor? Assim, né? A grande maioria das empresas, né, grande maioria, tem tudo, né? E aí, pensando só na nossa área de segurança, né? Poxa, tem treinamento, tem EPI, enfim, né? Tem todo aí o protocolo aí de segurança que vocês estão conhecendo aí, né? Às vezes o que falta é o controle, é a boa gestão, para poder comprovar tudo isso, né? É o entendimento, né? E aí, né, o advogado lá do reclamante, ele vai colocar um pacotão lá, e aí dentro do pacotão tem tudo aquilo que o professor comentou, mas tem aquelas coisas mais fortes aí para nossa área em relação à insalubridade e periculosidade, né? E aí poxa, como que a gente está com tudo isso, né? Se a gente está ruim, vamos melhorar, se a gente está bem, vamos manter, né? E quando tiver, né, as reclamações e o resultado, né, do relatório dessa perícia, é analisar, se necessário, contestar. E mais uma dica para, né, o pessoal geralmente quando sai do curso pergunta, eu não sei por onde começar. Então, uma das coisas, na hora que estiver apresentando lá, apresentar alguém do departamento jurídico, opa, super importante conhecer você, depois a gente vai bater um papo, olha só, você já sabe até o assunto que vai discutir aí com o departamento jurídico, né, professor? Olha aí, ó, né? Certeza. Sempre do jurídico tem alguém lá de trabalhista, né? Toda empresa tem, né? Então, quem que é a pessoa responsável pelo trabalhista, né? Então, pode ir lá e pedir todas as informações que é para ter, para ajudar e para a gente poder reverter isso. Ô, professor, só para a gente... agora eu estou vendo as perguntas, viu, Gilson? O Gilson colocou aqui, é obrigatório ter TST nas empresas? Se sim, porque a partir de quando? Rapaz, vamos pegar como lição... A gente pode até fazer um DDS, né, professor, na próxima aula, né? Pode, opa. Porque o Gilson entrou naquelas... depois, né, Gilson? Então, assim, eu acho que ele não teve a apresentação dessa aula. Existe um quadro na NR4, lá que diz a obrigatoriedade, né, do técnico de segurança, baseado no grau de risco da empresa e número de funcionários. Mas, professor, nada que a gente não possa fazer, transformar isso num DDS, né? Com certeza. Tudo bem, Tranquilo. Gilson? Pode ser na próxima aula? Ele colocou aqui, só não responderam minhas perguntas. A gente ia terminar a aula, não ia responder. Pois é. Lilson, quando você diz preparar o ambiente para o perito, não está falando em mudar nada. Não, de jeito nenhum, tá? Preparar o ambiente,
é esse glamour que ele quer, cara. Meu, tem empresas aí, sem brincadeira, cara, que o perito chega, tá marcado 1 hora a perícia, é 1h30, ninguém dá nem sinal de vida pro cara, né? Vai oferecer e o cara foi marcado pelo juiz, gente, 1 hora. Essa questão de mudar cenário, isso não é com a gente, cara. Isso não faz parte do nosso currículo, tá? Preparar, ó, ele vai acessar tal, um ambiente salubre, já tem que ver lá se tem os EPIs, então separa lá na portaria para o cara entrar, né, faz todo o procedimento, né, professor? É esse ponto que eu estou falando de purpurina, que nem você está falando, tá? Mas não mudar cenário, tá? Pelo amor de Deus, se você mudar cenário aí, né? Porque às vezes, gente, ó, tem funcionário, e às vezes, quando ele está bem preparado, né, professor, ele tira foto do local. Né? E ele vai chegar lá, não, ó, a foto que eu tenho aqui do local e olha agora, né? Então, isso não faz parte do nosso currículo mudar cenário, tá? É preparar o ambiente pro perito. É nesse ponto que, ó, tá falta 10:01, eu já vou ficar na portaria, o cara bater lá, já fez o cadastro dele. Normalmente vem até o nome, professor, né, do perito, né, que vai visitar a empresa, né? Sim, sim. Então, é nesse ponto, tá, Lilson? Né, pessoal? Pelo amor de Deus, não muda nada mesmo. Se tiver errado, bate em quem não conseguiu as instruções. É isso aí, cara. É isso aí. Eu já recebi até perito, professor. Ele deu um migué, eu acho, né? Ele estava dando uma volta próxima da empresa e a perícia dele estava marcada para uns 5 dias lá na frente. E aí ele falou, aí bateu lá na porta, né? E aí o pessoal chamou lá, falou, o perito tá aqui. Falei, mas hoje? Pô, será que eu vi errado e tal? Até dei uma olhadinha antes de ir para lá, né? Não, tá certo. Falei, bom, tô indo aí receber ele. Ele cheguei lá, o cara falou assim, pô, cara, tava passando por aqui, eu sei que a gente tem uma perícia aí para tal dia, mas dá pra gente dar uma adiantada aqui? Eu falei, pá, mas você vai vir com reclamo? Ele falou, não vai ser necessário, que muitas vezes também, né, não vem também o reclamo, vai só o perito, né? Eu falei, então, entra aí, pô, vamos lá, né? Acabou entrando, né? Poderia ter falado também, não, né, só no dia marcado, né? Eu falei, bom, então beleza, vamos aí, entra aí, né? Então, poxa, o cara entrou, e é um pouquinho disso que o professor tá falando, né? Não tem que mudar nada, né? Tá lá. Né? Poxa, vamos lá então, cara, vamos pegar aqui o processo aqui e vamos ver o que você precisa de informação. É isso. Muito bem, é isso aí. Cortesia acima de tudo, é isso aí, cara. Já tira da frente, Lilson, né? É um a menos, já sai, pronto, né? Como a gente não vai fazer nenhuma mudança, né? Então, beleza, não vai precisar? Não, então já tira da frente e bora. Mas lá também na Lafarge aconteceu um episódio desse aí também, professor. Só que infelizmente ele não podia, não deu para ele entrar, né? Porque não ia ter pessoas hábeis lá para estar acompanhando ele. Porque os pessoal já estava todo mundo empenhado, então não ia estar como dar uma atenção para ele. Aí os pessoal falou para ele retornar mesmo no dia da perícia. Tá vendo como acontece? Beleza, é isso aí, Fernando, né? O importante é que deram uma atenção, né? A gente pode continuar alguns pontos, algumas dúvidas que vocês tiverem em relação a isso. É muito importante a gente terminar esse curso aí, quando estiver na área, ter essas informações, essas dicas, né, na verdade, né, para a gente saber tratar, porque normalmente quem está direcionado a isso, às vezes é RH, então o pessoal não tem muita habilidade, gestores, então cabe a gente aí colocar todo mundo na mesma linha, né, e ordenar tudo isso, né, professor? É isso, gente. Fechamos, professor? Zerou, professor. Vou deixar o pessoal aí, né? Tomar o café e preparar para a próxima aula. Terminar de assistir a novela aí, que entrou comercial. Vamos lá, turma. Olha, tô passando o jornal ainda. Tá passando o jornal ainda. Tá vendo? Tá ligado. Tá vendo? Tá ligado. Beleza, Fernando? Joia, gente. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Bom descanso aí. Até mais. Boa noite.
Boa noite. Edneide é próximo Boa DDS. noite. Boa.